estamos aqui para mais uma entrevista. Eu sou a professora Lívia, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais, integrante do grupo de trabalho da área de educação na cátedra Oscar Sala, do Instituto de Estudos Avançados da USP. E junto com a pesquisadora e também integrante do grupo, Ana Paula Almeida, eu recebo um convidado muito especial para colaborar no nosso processo formativo para o uso responsável da inteligência artificial no Brasil, o professor e pesquisador Michael. Michael Macedo Diniz é graduado em licenciatura em matemática pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Possui mestrado e doutorado em matemática aplicada pela Universidade Estadual de Campinas. É professor no Instituto Federal de São Paulo e pesquisador do laboratório Recode AI do Instituto de Computação da Unicamp e membro também da Deepfakes Rapid Response Force, da Witness.org. Tem realizado pesquisas sobre aplicações de métodos de Deep Learning para detecção de conteúdo sintético, modelagem de reservatório de petróleo e previsão de desastres naturais. Com essa vasta experiência na temática, ele certamente vai ampliar as nossas reflexões sobre o nosso tema de hoje, deepfakes e o contexto brasileiro. Para trazer alguns dados, primeiro eu quero começar te agradecendo, porque é um prazer estar aqui para discutir um tema tão relevante e urgente no contexto brasileiro, que são as deepfakes, e entender um pouquinho que, assim como no Brasil, em muitas partes do mundo, nós temos testemunhado uma rápida proliferação de conteúdos falsificados que são alimentados pela tecnologia avançada de manipulação de mídia. Um relatório anual de 2023, ou seja, bem recente, trouxe uma análise de mais de 2 milhões de tentativas de fraude em mais de 224 países e territórios. E mostrou que, de 2022 e 2023, entre esses 2 anos, na América Latina, o aumento médio de uso de deepfakes foi de 410%. Entretanto, no Brasil, o crescimento de deepfakes foi maior da região, chegando a 830%. Somado a isso, uma entrevista recente mostrou que 66% dos brasileiros não sabem o que são as deepfakes. Então, com esses dados e com a disseminação alarmante de deepfakes no Brasil, nos levanta uma série de preocupações, implicações desde impactos na democracia, na segurança nacional e até mesmo na educação, que é a nossa área de atuação. Então, hoje a gente gostaria de explorar essa temática e colaborar para que educadores que estão nos assistindo, profissionais da educação, saibam cada vez mais lidar com esse fenômeno que está em constante evolução. Sem mais delongas, depois dessa breve contextualização, eu queria começar te perguntando, e trazendo para quem está nos assistindo, se você poderia nos fornecer uma visão geral sobre o que são deepfakes e quais que são algumas características que você acredita que podem ser observadas no cenário brasileiro. Tá joia. Oi, Lívia. Oi, Ana Paula. Primeiro, antes de mais nada, eu queria agradecer vocês pelo convite. É sempre uma satisfação poder colaborar, especialmente nessa temática que está ganhando tanto espaço aqui nas nossas discussões, está ganhando muita relevância, e essas discussões certamente fazem parte desse grupo de estratégias que a gente tem para poder mitigar os perigos e as ameaças que as deepfakes têm em vários contextos. Para explicar o que é uma deepfake, é preciso, primeiro, um contexto, até mesmo para a gente entender o nome, né? Então, há uns 5 anos atrás, no Reddit, que é uma plataforma também de uma plataforma social, surgiu um perfil com esse nome, Deepfake, e esse perfil publicou um código de programação que ele podia ser utilizado para você conseguir colocar o rosto de uma pessoa num rosto de uma outra pessoa num vídeo. Então, você substitui o rosto de uma pessoa original no vídeo por uma segunda pessoa, né? Esse código foi disponibilizado. E, a partir disso, as pessoas pegaram esses códigos e começaram a fazer muitas brincadeiras com isso, né? O Bruno Sartori, por exemplo, é um influenciador digital que usou muito disso, foi um dos primeiros a usar no Brasil, hoje ele é bastante famoso, fez vários memes sobre isso, e isso ficou bastante disseminado. Então, esses métodos, a partir desse que foi publicado, foram melhorando, né? E tudo que se fazia utilizando
inteligência artificial, que era a base desse método que foi disponibilizado, para substituir, ou de forma mais avançada, para manipular o rosto de uma pessoa numa imagem, foi batizado de deepfake, né? Hoje, a gente amplia mais esse conceito, né, quando a IA é utilizada para manipular não só a imagem, não só o rosto, mas outros artefatos da imagem e também a voz. Então, você pode ter deepfakes de uma única imagem, pode ter deepfake de um vídeo, pode ter deepfake de um áudio, pode ter deepfake do áudio e do vídeo ao mesmo tempo sincronizado. Então, tudo hoje, né, a gente dá esse nome de deepfake sempre que você usa IA para fazer a manipulação de um conteúdo de uma mídia. Esse nome deep vem da palavra deep learning, que é uma área dentro da IA que é muito utilizada nesse contexto, né? E complementando, existem também as shallow fakes ou as cheap fakes, que são aquelas manipulações mais esdrúxulas, feitas de maneira mais improvisada. Você pega um próprio Photoshop, você pega uma coisinha mais simples, mas que também altera o contexto e às vezes tem um efeito bem problemático. Então, a gente diferencia essas duas quando há utilização, basicamente quando há utilização de IA. Então, vem daí o nome do contexto, da técnica. Muitas alterações, muitas mudanças e muita coisa sendo criada também, né? E aí a gente vê os nossos alunos com acesso a isso, as nossas escolas. Mas antes da gente falar mais um pouquinho sobre educação, eu vou passar para a Ana Paula fazer uma pergunta para você também. Tá, joia. Boa tarde, professor Diniz. Sou Ana Paula, bibliotecária, e sou aluna do mestrado em Ciência da Informação aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Também faço parte da cátedra do grupo do IA Educação. E a minha pergunta é o seguinte, dados recentes mostram um aumento significativo na disseminação da deepfakes em várias plataformas online. Como isso tem impactado o cenário político, social e educacional no Brasil? Você tem existem exemplos específicos que você poderia compartilhar conosco de situações já identificadas no Brasil sobre essa temática? Sim. Dentro do contexto eleitoral, tem um som que está refletindo o eco, Ana? Se puder, acho que vai. Isso, obrigado. Dentro do contexto eleitoral, a gente tem vários exemplos no mundo já de utilização, né, das IAs, das deepfakes, de maneira maléfica. Na verdade, existe o uso benéfico, o uso saudável. Então, por exemplo, na Índia, existem várias línguas. Então, para o candidato passar uma mensagem, nas últimas eleições, eles usaram a técnica de deepfake para que ele passasse a mesma mensagem em várias línguas e conseguisse atingir várias pessoas. Mas, por exemplo, na eleição da Argentina, foi usado deepfake para colocar o candidato opositor do Milei usando drogas, por exemplo. Então, no mundo já existem várias histórias nesse sentido. No Brasil, né, nas eleições, a gente já vê uma preocupação, né, do Legislativo. Então, hoje tem a PL 2338, que busca regular o uso de IA geral. O TSE estabeleceu regras para que se use as IAs nas eleições. Então, o contexto de eleição é um contexto bastante preocupante, né? Dado que já aconteceu em outros países, no Brasil, a gente acredita que isso pode acontecer. Nesse sentido, né, a gente vê, na última eleição presidencial, por exemplo, teve um caso que foi bem simples, assim, foi uma simples manipulação de um vídeo do Jornal Nacional que trocava a posição dos candidatos, né? E era muito convincente. Eram cortes e simplesmente uma alteração muito simples na voz que trocava a posição dos candidatos. Então, já teve isso no Brasil. A gente acredita que nas próximas eleições o número vai ser muito maior, especialmente porque está muito fácil criar as deepfakes, né? Então, mesmo com todas essas regras, é difícil você conseguir cercar, especialmente não infringindo liberdade de expressão, a produção de deepfakes, né? Você pode fazer várias, inclusive no contexto eleitoral existem várias com candidatos fazendo coisas engraçadas, né? Mas o limiar entre o que é sátira e o que é uma desinformação é muito tênue, né? Então você não tem exatamente como definir isso, portanto criar regras para isso não é algo muito simples. Existe um outro caso emblemático que aconteceu bem recente, se eu não me engano, numa escola de Alagoas, onde meninas de 12 anos foram colocadas
né, usando técnicas de deepfakes em contextos pornográficos. E quem fez isso foi os seus próprios colegas, que também têm a mesma idade. Então, hoje, crianças de 12 anos já conseguem produzir isso, né? E então isso acaba tendo um efeito social muito grande. Eu acho que essa é a parte que mais me preocupa, porque quando você tem eleições, quando você tem artistas envolvidos, tem muita gente querendo resolver, saber se aquilo é falso ou não, para tentar, né? Claro que tem um impacto, mas quando você tem crianças envolvidas, quando você tem o uso doméstico das deepfakes, a gente não tem ferramentas também de livre acesso ou de fácil acesso para dizer se aquilo é falso ou não é falso e defender essas pessoas dessas difamações. Então, não só você ter tecnologias que protejam a democracia, mas que você também tenha o uso democrático dessas tecnologias para que em todos os contextos elas podem ser usadas. Então, alguns números apontam que ainda hoje o maior uso das deepfakes é na criação de conteúdos pornográficos domésticos. Então, sem envolver famosos, mas envolvendo pessoas com o intuito de difamação. Esse é um dos maiores usos, tá? E no contexto educacional, existem soluções ou propostas benéficas, né, que a gente vê com bons olhos, de você tentar criar videoaulas, criar conteúdos, dar mais acesso à informação, mas tudo isso vem com uma tensão, né, de se criar conteúdos errados, conteúdos falsos. Então, a gente tem que sempre estar de olho, né? Mais do que só as deepfakes, hoje você vive uma era sintética, né, onde você não precisa só manipular pessoas que existem, mas criar pessoas, criar contextos, criar histórias, vídeos, e todos esses contextos sintéticos, se forem mal criados, podem ser muito convincentes e criar uma desinformação muito, muito relevante. Esse ano, com as eleições, né, no segundo semestre, é que vai ser realmente problemática a coisa, né? Mesmo com o judiciário atuando, mas vai ser bem complicado. Sim, e nesse ano o volume é muito grande, né? Porque são eleições municipais, e sendo municipais, você não tem essa visão nacional do problema. Cada município. Então, imagina, e a gente, no contexto brasileiro, né, também trazendo para o nosso país, usa muito as redes sociais para se informar. O WhatsApp é muito, muito disseminado aqui no Brasil, mais do que em alguns outros países. E isso acaba favorecendo a criação dessas deepfakes. Então, você imagina um município de 5 mil pessoas, onde se cria uma deepfake sobre o candidato, como que você vai atrás para saber se aquilo é verdade ou não? Né? Então, essa questão da educação, e eu, né, que sou mais da área da tecnologia, e busco criar técnicas para identificar se uma mídia foi manipulada ou não, eu tenho a consciência que só a técnica não é suficiente, né? Mesmo sabendo que é mentira, as coisas ainda têm um poder de transmitir informações erradas muito grandes. Então, tem que ser um grupo de coisas aí para combater, especialmente nesse contexto eleitoral. Obrigada, professor. Lívia, passa a bola para você. Então, pegando esse contexto aí, né, que você colocou, assustador para a gente da educação, que não conhece as técnicas, né? Eu acho que é importante você falar para a gente se já tem alguma estratégia, se tem ferramentas que estão sendo desenvolvidas, alguma que já está disponível para poder mitigar esses efeitos prejudiciais da deepfakes, e como que é o acesso a isso, onde que elas estão sendo desenvolvidas, se você quiser contextualizar algum lugar do mundo também para a gente, porque esse caso que você comentou de Alagoas foi um start do nosso grupo, né, que a gente a partir daí pensou, nossa, já está dentro da escola os problemas, e agora? Temos que saber o que é, temos que estudar sobre isso. Então, essa é uma problemática séria. Existem ferramentas disponíveis? Existem algumas, mas que não são eficientes, livres, que não são eficientes. Eu participo junto com então, assim, dando o contexto de onde eu estou, né? Além de ser professor do Instituto Federal, eu sou pesquisador colaborador do RICOD. O RICOD é um laboratório de inteligência artificial da Unicamp, do Instituto de Computação, coordenado pelo professor Anderson Rocha. E nesse laboratório, a gente tem desenvolvido métodos para fazer a detecção. Então, dado um vídeo, eu busco identificar se aquele vídeo foi manipulado ou não por uma técnica de deepfake. Isso tem muitos desafios, porque a gente precisa treinar uma IA para identificar se o vídeo
foi manipulado ou não, e é difícil você ter dados suficientes para representar tudo que pode aparecer na realidade. Várias situações, a pessoa está de lado, a resolução do vídeo ser ruim, ter sido comprimido, ter passado por algum tipo de processamento. Então, assim, é um desafio científico muito grande, por isso que a gente não vê essas soluções disponíveis aí de qualquer lado. Mas existem pessoas trabalhando nisso. Um dos exemplos é o nosso laboratório, né, que tenta identificar mídias sintéticas num contexto geral, incluindo as deepfakes, mas de forma geral. Então, inclusive, é a temática de um projeto temático do professor Anderson Rocha na FAPESP, um projeto de 5 anos, que vai ter financiamento só para estudar, só, muito entre aspas, mas técnicas para identificar coisas que foram geradas sinteticamente. No mundo, existem várias iniciativas. A Itália tem grupos muito fortes, os Estados Unidos, a DARPA dos Estados Unidos já fez trabalhos bem relevantes nesse sentido. Então, existem vários grupos no mundo trabalhando a identificação de fakes, cada um num contexto. O desafio do áudio é diferente do desafio da imagem, que é diferente do desafio do vídeo. Então, são vários desafios diferentes, mas tem muita gente trabalhando nisso, sim. E, além disso, existem algumas empresas que também têm isso como negócio. Então, também estão desenvolvendo técnicas para identificar, só que são coisas que vão ser pagas, né? Então, esse grupo que eu faço parte da Witness, que você citou, a nossa atuação é receber casos importantes no mundo de eleições e a gente, junto com outros grupos, aplicar os nossos métodos e gerar um diagnóstico do que aconteceu. Não só se é falso ou não, mas tentar explicar qual foi a falsificação, em que parte da imagem foi falsificada, né? E a gente faz isso com outros grupos, porque nem sempre os métodos têm o mesmo resultado, então a gente busca entender qual é o resultado mais importante. Mas, assim, de uma maneira geral, ainda não existe uma ferramenta universal para ninguém que consiga dizer exatamente se algo foi manipulado ou não, né? A gente gostaria muito de desenvolver, especialmente para deixar a coisa automatizada, mas é algo que ainda é um problema de pesquisa. Eu acredito que, apesar de ser um problema desafiador, é um problema que vai ser resolvido em algum momento, né? Assim como outros problemas já foram resolvidos, mas a gente ainda tem bastante desafio nesse sentido tecnológico de fazer a identificação de maneira automática. É interessante a sua fala, porque na cátedra a gente tem várias áreas, né? Tem pessoal da justiça, do direito, de outras áreas do conhecimento também, e tem a nossa, que é a educação. E a gente percebeu que só regulamentar, né? A gente está estudando muito a fundo a regulamentação e escrevendo também sobre isso, a gente percebeu que não vai ser suficiente. Vai ter que estar atrelado a políticas públicas e a financiamento de pesquisas nacionais fortes, né? Dentro das instituições, que é o que você está trazendo um pouquinho, que é o que pode nos ajudar a mitigar esses problemas aí, ainda a médio, talvez um pouco longo prazo, alguns deles. Mas vai ter que ser em conjunto, perfeito, né? Só a regulamentação parece que não vai ser suficiente, nem nessa situação e nem outras. Pegando esse gancho, né, a gente vê muito investimento nas técnicas de geração, ou seja, da IA generativa, porque realmente ela traz muitos benefícios, né? Esses modelos de linguagem, ChatGPT, entre outros, elas têm um potencial de negócio muito grande, então existe muito investimento nisso. Mas a gente vê muito pouco investimento, especialmente público, no desenvolvimento das ferramentas de detectar a IA, né? A gente vê que é uma coisa que tem que estar caminhando junto, a regulamentação, existir regras, mas também ter tecnologia para você conseguir executar essas regras, né? E um ponto importante de se falar disso é que, assim, acho eu, mais perigoso do que você pegar uma mídia, manipular ela e disseminar algo falso, é você ter uma mídia e você não saber se aquilo é falso ou não. Aquilo pode ser real. Então, a proliferação das deepfakes está diminuindo a credibilidade, inclusive, dos conteúdos que são reais. Então, por mais que você tenha um vídeo disseminando uma informação, qualquer pessoa pode levantar a mão e dizer, não, aquilo é uma deepfake. E você não tem quem que vai dizer se aquilo é real ou não. Então, você está perdendo muita credibilidade na disseminação de informação. E eu acho que esse é o aspecto mais perigoso. Imagina no contexto de justiça, né?
um vídeo ser a prova de um crime e alguém alegar que aquilo é falso, como que tecnicamente alguém vai dizer se é falso ou não, se a gente ainda não tem ferramentas que são 100% confiáveis nisso? A gente tem muita forma de fazer isso, sabe? A gente tenta fazer isso de forma automática. Quando a gente não precisa fazer muito rápido, a gente consegue fazer uma análise um pouco mais minuciosa e ter um pouco mais de performance, acurácia nesse diagnóstico. Mas mesmo assim, a gente ainda precisa desenvolver mais coisas. Obrigada, Michael. Muitos desafios. Passo para você, Ana. Professor Michael, muito obrigada por compartilhar seus conhecimentos e pesquisas, né? A gente vai compartilhar isso com o grupo, né? Com o vídeo. E antes de encerrarmos, você poderia nos dar uma visão geral das perspectivas futuras que você visualiza no que diz respeito ao desenvolvimento e combate aos deepfakes no Brasil? Tá. Eu acho que a gente vai ter desafios cada vez maiores, né? Do ponto de vista técnico, como eu falei para vocês, ainda existem muitos desafios. Acho que um desafio importante é como a gente vai se integrar com quem está criando as leis para poder usar da tecnologia, usar da ciência para combater as deepfakes, né? Falar essa mesma língua, às vezes, é um grande desafio para a gente. Para a gente também, às vezes, reconhecer um problema que é importante e transformar isso num problema científico é algo que seria importante ter essa conversa. Então, essa interligação, que é o que vocês já fazem das áreas, acaba sendo um desafio importante para que a gente consiga combater as deepfakes com mais eficiência. Eu acho que também existe um desafio, não é exatamente minha área, mas do que a gente usa falar, de como regular. A regulamentação não é trivial, é algo que é muito novo, por mais que você tenha benchmarks assim, ao longo do mundo, cada um tem um contexto diferente, e você garantir que essa regulamentação seja algo que não tenha viés, que não seja discriminatório, é algo também muito desafiador. Que essas ferramentas que a gente tem atinjam a todos, né? E não só a quem está no poder, não só a nível de eleição, não só a nível artístico, mas a todos, que protejam a integridade moral de todo mundo e que todo mundo tenha esse direito de saber se o que está vendo foi criado de maneira sintética ou não, né? Acho que uma colaboração grande viria das Big Techs nesse sentido, né? Não é uma coisa que eu tenho absoluta certeza, mas a gente acredita nas discussões que provavelmente as Big Techs teriam essas condições já de dizer se aquilo é falso ou não, mas comercialmente isso talvez não seja interessante. Então, né, você ter uma coisa que é sintética, que a ideia é justamente você mostrar aquilo como se fosse algo real, e você ter uma ferramenta para dizer que é falso, talvez não seja algo tão relevante. Então, nós temos muitos desafios, mas eu ainda tenho uma visão otimista, né? Porque, só contextualizando, né, há uns anos atrás, um desafio que o YouTube tinha era identificar se havia conteúdo pornográfico ou não num vídeo. Isso era muito difícil, porque uma técnica que eles usavam era exposição de pele, o quanto de pele estava exposta num vídeo. Mas isso se confundia com outras coisas que não era exatamente pornografia, né? Mas a coisa foi melhorando tanto que hoje é impossível alguém subir um vídeo pornográfico no YouTube que ele automaticamente identifica. Não parecia que seria um desafio simples, né? E não foi simples, mas não parecia que seria algo que seria resolvido. Então, sempre que a gente tem um problema que a gente não sabe a solução, a gente fica muito aflito, achando que nunca vai encontrar a solução, porque já não tem um caminho óbvio. Mas eu acredito que, assim, as deepfakes, elas vão melhorar muito em qualidade, mas chega uma hora que não tem mais o que melhorar. Está igual ao real, né? E a gente vai buscar técnicas cada vez mais rebuscadas de encontrar. É um desafio, é um olhar otimista. Nem todo mundo tem esse olhar, mas é o que eu acredito. Mas a gente precisa de muito investimento para poder trabalhar nisso de maneira eficiente e desenvolver essas técnicas. E, já que encerrando também, queria agradecer vocês pelo convite e ficar à disposição para novas discussões, nem que não seja no contexto de entrevista, para que a gente consiga colaborar mutuamente aí nesse combate, que eu acho que, no fundo, a gente tem um objetivo só, que é diminuir os impactos das deepfakes nos diversos contextos que existem, principalmente no Brasil.
Muito obrigada mesmo pela sua fala. Eu acho que é isso, né? A gente está começando aqui essa conversa, quem sabe depois um curso, e a gente também levar para as nossas instituições educacionais, né? O que a gente pode fazer e conhecer um pouquinho mais. Em nome do GT de Educação, da Cátedra Oscar Sala, eu te agradeço, então, por essa participação. Nós vamos deixar depois aqui os contatos das pesquisas que o Michael desenvolve, das páginas, né? Para quem quiser conhecer um pouco mais e acompanhar. Obrigada, gente. Até mais. Obrigado. Muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.